de filosofia.org. Aqui me chega uma notícia um pouco atrasada, mas ainda muito interessante, de que um ex-assessor econômico do Vladimir Putin, Andrei Ilarionov, fez uma conferência espetacular no Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano. O Ilarionov, ele mudou para os Estados Unidos, hoje ele trabalha no Center for Global Liberty and Prosperity, no Cato Institute de Washington. Então, em primeiro lugar, ele confirmou uma coisa que nós já estamos dizendo há muito tempo, quer dizer, quem governa a Rússia é a KGB. Não existe esse negócio de ex-KGB. Na KGB só se entra e não se sai. E, sobretudo, não houve notícia de que um único membro da KGB fosse demitido. Né? Todos os demitidos da KGB estão no cemitério. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo, com 500 mil funcionários só dentro da ex-União Soviética, hoje Rússia, e mais uns 5 milhões de colaboradores, no mínimo, espalhados pelo mundo. E diz aqui o Andrei Larionov que a diplomacia, a política dos Estados Unidos com relação à União Soviética é a pior possível, é a da retirada. Diz ele, a política do presidente Obama está condenada à catástrofe, porque não quer reconhecer a verdadeira natureza ditatorial e imperialista do regime russo. A KGB age como uma sociedade secreta que pune os indisciplinados com a morte, oprime os cidadãos com a violência, assassinou dezenas de milhares de pessoas, encarcerou dissidentes, suprimiu a mídia independente, exporta armas e está preparando uma ciberguerra. Diz aqui o Larionov que a propaganda anti-Estados Unidos, na Rússia atual, atingiu um nível maior, mais intenso do que nos tempos da própria União Soviética. Então, a política do Obama aqui é afagar, né, o Putin, tratá-lo como se fosse o maior amigo que os Estados Unidos já tiver e esconder, quer dizer, encobrir tudo isso que está acontecendo dentro da Rússia. Daí diz Ilarionov, a atual diplomacia multilateral americana é exatamente aquilo de que o regime russo precisa para atingir seus objetivos. A KGB domina Moscou e acredita que a administração americana atual concorda com os seus planos de restaurar a antiga hegemonia russa sobre o espaço ex-soviético. Vai estar na cara, concorda. Agora, ele diz que aqueles russos que se engajaram na luta pela democracia e pela liberdade têm o ressentimento que os Estados Unidos os abandonaram e os deixam inermes diante de seus inimigos mortais. Mas olha, isso aí é um dos problemas da democracia, quer dizer, um presidente que assuma um compromisso, ele não pode garantir que o seguinte vai manter aquele compromisso. E, sobretudo, quando você tem um presidente conservador, depois sobe um esquerdista, é claro que o esquerdista vai dar para trás, como deram para trás, por exemplo, no tempo da Revolução Húngara. Simplesmente deixaram os camaradas morrer. Tá certo? E como, aliás, já fizeram até coisa pior. No tempo da Revolução Chinesa, né, o governo americano embargou a remessa de armas para o pessoal do Chiang Kai-shek. Então, o Mao Tse-tung acabou tomando tudo. Na época, o governo americano dizia, não, o Mao Tse-tung não é comunista de maneira alguma, o Mao Tse-tung é apenas assim, reformador agrário cristão. Era isso que o pessoal do Roosevelt dizia. Agora, confiar nesse pessoal do Partido Democrata, que eu não sei como é que os americanos acreditam, pode ser tão idiota de acreditar nessa gente. Esses camaradas sempre trabalharam para os comunistas, sempre tiveram, não que sejam pessoalmente comunistas, mas para trabalhar com o comunismo não precisa ser comunista de maneira alguma. É só ser um sujeito moralmente indiferente, como era o Roosevelt. O Roosevelt era um sujeito que não acreditava em absolutamente nada, ele era uma espécie de epicurista. E é só você não ter, perante o comunismo é uma coisa tão agressiva, tão violenta e tão ambiciosa, tão megalômana, que o simples fato de você não ter diante dele uma reação moral firme, já é colaborar com ele. É só você não fazer nada que ele vai tomando, vai entrando. Essas coisas sempre acontecem na história. Quer dizer, um lado ataca com tudo e o outro se recusa a se defender. É assim que as coisas acontecem. Daí, diz Ilarionov, nós conhecemos as consequências da política colaboracionista. Os que se retiram e se rendem não terão paz, mas guerra.
Uma guerra com resultados imprevisíveis e repugnantes. Para o Hilário, a nova situação está perto de atingir o ponto de massa crítico. Os Estados Unidos não são mais um superpoder em matéria de pensamento. De fato não são. Quer dizer, as ideias que circulam pelo mundo hoje são todas, vêm todas da central globalista e a maior parte delas são ideias francamente anti-americanas. Pois é. Ele diz que com Obama os Estados Unidos não se opõem mais ao totalitarismo. Não, não é que eles não se opõem, eles ajudam o totalitarismo. O Obama não fez outra coisa desde que chegou ao poder, senão afagar tudo quanto é ditador sanguinário que tem no mundo. E está na cara que o sujeito trabalha para os inimigos dos Estados Unidos. Mas o que impede o eleitorado de ver isso é o seguinte: a grande mídia inteirinha encobre não só, vamos dizer, a história mais ou menos secreta do Obama, como encobriu no tempo da eleição, a verdadeira biografia dele, mas e cobra até atos oficiais de governo, que você toma decisões oficiais, assina embaixo e aquilo entra na prática sem que o povo saiba. O que está acontecendo aqui é muito parecido com o que aconteceu no Brasil, quer dizer, que todo mundo encobrindo, né, a verdadeira identidade política do seu Lula, encobrindo a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos. Então, passados 16 anos, a esquerda revolucionária já tomou metade do continente e as pessoas ainda não percebem o que está acontecendo. Quer dizer, no máximo elas resmungam um pouco em torno de populismo. O populismo é um nome usado assim, para camuflar o que é o comunismo, na verdade. Eles acham que chamando de populismo, quer dizer, usando um termo pejorativo, estão fazendo alguma coisa, mas na verdade estão colaborando. Porque se você disfarça que o Foro de São Paulo é uma organização comunista, comunista clássica mesmo, leninista, né? E está ajudando os camaradas a crescerem em silêncio, crescerem discretamente, como de fato vem crescendo. Agora, nos Estados Unidos a coisa não é tão fácil, porque o pessoal aqui não é bobo que nem é o brasileiro, né? O brasileiro, todo mundo acreditou na história, o Lula mudou, todo mundo acreditou, e tem muita gente que ainda acredita nessa coisa. Acredita, por exemplo, que o Lula forma um contraste extraordinário com o Hugo Chávez. Está vendo? O Hugo Chávez é ditatorial, o Lula é bonzinho. Tá, né? Isso aí é que nem aquela história dos dois policiais que estão interrogando o sujeito. Quer dizer, que um dá os tapas no cara, o outro oferece um cigarro pro infeliz. Entendeu? Então um é bonzinho, o outro é malvado. Mas está tudo combinado. Então o Lula é o good cop e o outro é o bad cop. Mas é a mesma coisa. Né? O Lula foi o criador do Hugo Chávez. Ele mesmo reconheceu isso. Ele num discurso que... Veja, no Brasil não acontece isso. O discurso oficial do presidente da República não foi noticiado por nenhum jornal. A coisa chega no jornal, já tem a instrução lá do dono. Não, isso aí não. Isso aí o Lula falou só para os amigos e não é para vazar. Né? Então tem, vamos dizer, a equipe de fiscalização para impedir que até mesmo palavras inconvenientes do presidente cheguem ao conhecimento do público. Palavra inconveniente, não estou me referindo às gafes, não. Essas gafes podem ser publicadas porque é até engraçado, ninguém liga para isso. Agora, quando ele confessa que, olha, nós pusemos o Hugo Chávez no poder e estamos muito contentes com isso, isso aí não pode sair. Né? E tem muita gente que sabe disso, sabe e oculta conscientemente e finge que não está nem ligando. Aqui tem muito camarada que é ligado ao CFR. O CFR é o grande culpado dessa coisa toda, é o inventor dessa merda toda. É a central globalista aqui dos Estados Unidos. Aí você leva essa informação para um cara e você logo percebe se ele é do CFR. Se ele disser, não, nós sabemos disso, mas isso não tem a mais mínima importância, isso aí não quer dizer nada. Né? Quer dizer, o sujeito minimiza exatamente a periculosidade alheia, nesse mesmo momento ele está minimizando a sua própria periculosidade. É um negócio incrível. Agora aqui me chegou uma notícia, também está um pouco atrasada, era de março, mas é interessante comentar isso aqui. Um tal de Irving Feldkamp, dono da maior rede privada de aborto, né, morreu com toda a sua família num desastre de avião. O avião caiu dentro... Não, ele não morreu, não, foram os filhos dele, filhos pequenos. O avião caiu dentro de um cemitério católico, ao lado de um memorial que tinha... Um memorial chamado Túmulo dos Não Nascidos, que ele tinha um monumento aos bebês abortados. E o avião com as crianças do cara caiu do lado ali. Se você quiser achar que é coincidência, tá, você acha.
tá certo? Todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. Sobretudo o direito de não entender, né, aquilo que o acontecimento está mostrando claramente para você. Agora, aqui todo mundo sabe que essa organização Planned Parenthood, ela espalha clínicas de aborto ilegal pelo mundo inteiro e em seguida denuncia, né, os efeitos do aborto ilegal. O aborto ilegal está matando milhares de pessoas. Na verdade, não é tantos milhares assim, né? No Brasil, a taxa é de 8 a 10 mulheres por ano que moram nessas coisas. E o nosso ministro faz um barulho dizendo que são milhares. Ora, não são milhares, são poucas, mas quem estão matando elas são vocês mesmo. Quer dizer, quando a família de um sujeito desse mora nestas circunstâncias, por sentido simbólico é tão óbvio, ainda tem gente que não quer ver. E olha, a possibilidade disso acontecer por coincidência, eu acho que é de 1 para 80 bilhões. Agora, alguém me manda aqui também um artigo do site do Dom Estevão Bittencourt sobre as oficinas de desmanche humano, o florescente negócio da colheita de tecidos. Quer dizer, você pegar pedaço de feto e vender. Tem aqui até a tabela de preço, aqui a amostra não processada, $70. Fígados com 30% de desconto, $125. Né? Pâncreas, $100. Né? Timo, $100. Intestinos e mesentério, $50. Ele tem um imenso comércio dessas coisas, porque aqui eu acho que o número de abortos hoje está na base de 1,5 milhão, 2 milhões por ano, uma coisa assim, né? Então tem fígado para mais de metro, né? Se você quiser, se você precisar de um fígado aí. Né? Na China elas estão fazendo sopa de feto. Sopa de feto. Isso aí saiu no jornal Seoul Times, no jornal da Coreia, saiu uma reportagem com foto, então uma coisa horrorosa, você vendo os caras fazendo a sopa, né, o feto dentro da sopa, e o pessoal toma, porque na China o aborto não é ilegal, e não é ilegal, quer dizer, os resultados do aborto, né, os restos do aborto pertencem ao hospital, o hospital faz quem quiser, vende para fazer sopa. Isso aí é a nova civilização na qual estamos entrando, gente. Essa nova civilização foi planejada, tá certo, por grupos multibilionários que estão montando um novo sistema mundial que alia, vamos dizer, a flexibilidade da economia de mercado com o controle centralizado do comunismo. Isso é a ideia deles, é a famosa terceira via. Terceira via é isso aí. Quer dizer, nós vamos manter a economia funcionando. Para manter funcionando tem que ter uma certa liberdade de mercado. Isso os caras da década de 30 já tinham percebido, que não dá para socializar tudo. Então, a ideia dos camaradas, assim, economicamente é isso. Já explico o resto daqui a pouco. Deixa eu só atender alguém que está na linha. Alô, quem é? Alô? 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 Olavo? Eu? Olavo, é a Celina. Eu estou ligando o Skype só para eu poder ouvir o programa, porque eu não consigo de outra forma. Não precisa me dar bola. Tudo bem, um beijo. Beijão, tudo de bom. Então, a estrutura econômica é essa, então. Quer dizer, você tem, ao mesmo tempo, aquele controle centralizado, né, feroz, como tinha no comunismo, mas você reserva uma parte da liberdade de mercado. Quer dizer, você conserva a liberdade de mercado em troca de você desistir de todas as outras. E tem muita gente que está achando isso bom. Por exemplo, muito camarada que é liberal e que gosta muito de liberdade de mercado, então ele diz o seguinte: não, a liberdade de mercado traz consigo todas as outras. E olha, mas o próprio plano globalista já está mostrando que não é nada disso. É perfeitamente possível você articular a liberdade de mercado com uma ditadura feroz e tudo mais, exatamente como o Lenin já tinha feito, tá certo? Com a tal da NEP, Nova Política Econômica, era exatamente isso. Você libera a economia e estrangula tudo mais. Quer dizer, esse pessoal está negando a evidência histórica já velha de 80 anos. Né? E está negando, por exemplo, o que acontece na China. Na China, quanto mais liberdade de mercado tem, mais ditatorial se torna o regime. Então, a articulação dessas duas coisas não é contraditória com o comunismo, não. O comunismo tem que ter uma base capitalista. Né? Então, ao mesmo tempo, esse pessoal já tem planos
né, para a nova civilização nas esferas da educação, da cultura, da moral, da religião. Já tem uma religião biônica, montada, funcionando, com templo na ONU. Né? E até o ex-papa João Paulo II caiu nessa de fazer lá na cidade de Assis um encontro, né, o rito ecumênico de toda a religião, entrou até macumba, né, chefiado pelo Papa. Eles vão fazer o Papa de palhaço. Né? E nós sabemos que existe aí, desde o século XIX, isso começou a ser planejado com muita antecedência. É preciso estudar, rastrear essas ideias, planos, né, até as suas primeiras origens. As coisas começam muito discretamente, no seio de organizações ocultistas, sociedades secretas, e aos poucos vai virando, né, domínio comum, sem que ninguém saiba de onde apareceu aquilo. Então a ideia dos camaradas era o seguinte, uma ideia que depois viria a ser expressa também pelo próprio Antônio Gramsci, quer dizer, não atacar a igreja de frente, mas entrar dentro dela. E chegar, se possível, a ter um Papa, que já não seria um Papa nominalmente católico, mas é o Papa da religião universal, o Papa sincrético. Eu não digo que eles já tenham realizado isso, mas chegaram, naquele encontro de Assis, quase chegaram próximo. Tá certo? Agora, parece que esse Papa aí já percebeu a brincadeira e já viu onde está pisando e sabe que o mar não está para peixe. Né? Então, no setor